tecnologias que chamam a atenção. E o tema é como atrair clientes com dados e tecnologia. Transformação digital conectada à estratégia de crescimento de impacto real nas cadeias de alimentos, bebidas e varejo. E aí nós trouxemos aqui os nossos amigos, a Morgana, que ela é responsável pela área de inovação do InovaBrá, a Cíntia Gontijo, que é a CEO da Data Business, e o Edu Marchioli, que é o Head de Desenvolvimento da Uzidesk. Pessoal, o palco é com vocês, seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui e vamos lá. Obrigado, Wellington. Oi, pessoal, então a gente vai começar. Quem começar a ter curiosidade também se juntem com a gente. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Morgana, pelo convite. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gente, nossa conversa aqui vai ser para a gente falar com esse novo ambiente, tá, de tecnologia. Então, hoje os negócios não funcionam sem dados. Muitos de vocês estão ouvindo só inteligência artificial, mas sem dados não tem inteligência artificial, tá? Então, a pegada aqui é como esse novo mundo, essa nova tecnologia vai ajudar vocês a olharem e entenderem como é que vocês vão crescer, tá, nesse século XXI, né? E toda essa inteligência artificial onde a gente tem medo e a gente está aqui para preparar vocês para isso, tá? Então, Cíntia, quando a gente está falando de dados na base, principalmente você que já tem uma experiência na área de marca, de relacionamento com supermercados, com shoppings, como é que você vê hoje o uso ideal dos dados para essas ações de atração de cliente e relacionamento com clientes? Tá. Quando a gente fala de dados, especialmente falando da área de alimentação, varejo, é entender que existe um investimento contínuo na captação daquele cliente. E que é muito importante, antes de você pensar na estrutura do que eu vou fazer no marketing, você pensar, eu tenho capacidade de reter o dado daquele cliente que está ali comigo? Então, por exemplo, se você tem uma estrutura de caixa, ou de algum sistema, ou de algum aplicativo, como vários supermercados têm, ou se você faz venda no iFood, que hoje já é da experiência do usuário. Primeira pergunta, que é a fase inicial, é como você retém esses dados, como você organiza eles, porque eles são um ativo em investimento para você fazer uma divulgação a um custo mais baixo. No final é você vendendo mais com o mesmo valor. Mas para as organizações é pensar, hoje isso de fato está estruturado, por exemplo, para um supermercado. O fluxo de atendimento ali nos caixas, ele já tem o custo do caixa, ele já tem o custo da operação, ele já tem os computadores que ele implementou. Se ele não tiver a ponta final, que é você de fato ter ali como organizar esse dado do cliente da compra, não só você não pode entender como está sendo ali, né, a diversidade da compra, mas principalmente como é que eu ofereço uma promoção de fralda ou de cerveja ou de algum produto de beleza que eu estou querendo ali diversificar meu portfólio para o cliente que já compra. Hoje é possível se você tem esse dado estruturado para utilizá-lo no marketing depois. Então você estrutura esses dados? Essa é a primeira pergunta. Dentro da área de supermercados, a gente tem um grande problema que o CPF ele vai para a nota fiscal, mas não fica na base. Então, como é que a gente vai olhar para a atração de novos clientes? A estratégia sempre é o que é cara. E aí, quando a gente fala disso, né, Eduardo, quando fala de CX, né, a experiência do cliente, como é que a cada compra eu vou atrair novos clientes? Todo dia eu vou botar um custo para trazer novos clientes ou eu vou mantê-los? Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente usa isso com dados? Perfeito. Eu acho que assim, antes vamos falar um pouco de dados do próprio mercado de alimentos e varejo e bebidas dentro do nosso país, né? Em 2023 esse é um mercado de 1,2 trilhão de reais. Isso foi o que esse mercado movimentou em 2023 dentro do Brasil. Representa 7,2% de crescimento em relação a 2022 e é 10% do nosso PIB. Isso são dados impressionantes. Mas quando a gente está falando sobre dados, sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias, a gente está justamente falando sobre como a gente aumenta e continua dando crescimento para um mercado que já está bem estabelecido. Eu acho que dados é sobre isso.
E além disso, quando a gente pensa em dados, a gente precisa colocá-los dentro de um pensamento estratégico das organizações. Não adianta nada a gente ficar falando sobre dados, inovação, etc., se a gente não entende quais são os objetivos, né? A aplicabilidade prática da inteligência artificial, da análise de dados dentro do cotidiano de trabalho dos nossos negócios, né? Então, quando a gente está falando sobre negócios, no UseDesk, e é um pouco do que a gente pensa, que eu compartilho também dentro da minha carreira, é que a gente precisa colocar o cliente no centro do nosso negócio. A gente cria negócios, a gente cria organizações para solucionar problemas, né, das pessoas. A gente cria um produto, a gente cria um alimento, uma nova experiência, um novo serviço para atuar num problema que alguém tem. Eu estou com fome, eu quero comprar alguma coisa, eu quero tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja. Então, a gente tem que pensar muito dessa forma, como que novas tecnologias, elas conseguem expandir a solução de problemas que a nossa organização, o nosso produto, o nosso serviço está ali para resolver. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está colocando o cliente no centro do nosso negócio. E aí a Morgana, ela coloca um questionamento que para mim é muito interessante. Geralmente é mais caro você trazer uma nova pessoa para conhecer o seu produto do que reter a pessoa que você já tem. Então, quando uma pessoa já comprou o seu produto, você já teve uma primeira oportunidade, uma porta de entrada para se comunicar e criar um laço de confiança com aquela pessoa. E aqui, a análise de dados e o acompanhamento do perfil daquele cliente vai ser um espaço fundamental para que ele volte até você, né? Quando a gente está falando sobre varejo, particularmente sobre alimentos e bebidas, esses negócios, eles não se sustentam se você pensar em uma compra só por cliente. Nenhum negócio se sustenta dessa forma. Nenhum mercado se sustenta se a Morgana for lá só uma vez, odiar e nunca mais voltar. Imagina um mercado de bairro dessa forma. É um bairro só, é uma localidade só. Se todas as pessoas dos prédios ao redor forem uma vez e odiar, meu amigo, você vai fechar suas portas. Então, como reter aquelas pessoas? É aqui que os dados, eles entram na equação do seu negócio, certo? É a partir dos dados de experiência do seu cliente, quais são os produtos que eles mais compram, aonde, por exemplo, em páginas do seu e-commerce que ele mais está demandando necessidade, suporte, se ele solicita muito o seu time. Esses são dados fundamentais para que você consiga compreender como transformar a capacidade do seu negócio para trazer essas pessoas de volta. E aí aqui entram os dados demográficos, os dados de usabilidade do seu produto e assim por diante. Dá para vocês entenderem, quando a gente está falando de dados, os dados são, quando falou aqui de um pequeno negócio, o CPF é um dado, o CEP é outro. Eu tenho algumas startups que eles estão fazendo locação para a gente alugar um apartamento a partir do CEP que você quer. Porque aquele CEP, a partir de dados, ele vai te dar configurações sobre renda daquela ação, que negócios tinham envolvidos. E aí, quando a gente vai para a parte do varejo, a gente muda já em outras ações. A gente está tendo aqui a rodada de negócio. Mas quem está sabendo que produtos realmente comprar? O estoque é capital parado, é dinheiro parado, é prejuízo. Então, que produtos certos você compra para que seus clientes comprem e você ganhe lucro? Porque se ele ficar parado, você está perdendo dinheiro. Então, esses dados a gente começa a usar nessa forma de vários pontos. A atração do cliente para que ele fique feliz, mas também de como ele retém e como eu faço a compra certa. Então, quando a gente usa esses dados também para publicidade e achar esses novos clientes, como é que a gente... Exatamente. Uma vez que você tem, né, como o Edu estava ali falando, os dados, as informações do consumo, do perfil, da experiência do seu usuário, para você tomar a decisão em relação ao investimento, você vai ter mais clareza. Então, como é que a gente usa isso? Só para explicar o contexto, eu sou CEO da Data Business, que é uma empresa que atua no marketing de outras empresas trazendo inteligência. Inteligência em quê? Eu vou ter uma verba específica. Às vezes que a gente atende, por exemplo, supermercados locais, tudo bem, ele vai ter uma força local, o ponto é fundamental, o mix de produtos, a clareza e esse conhecimento. Mas é importante você ter uma recorrência, porque hoje a gente disputa atenção. Então, eu vou tomar essa decisão e vou abrir o iFood e vou comprar o que o iFood está me oferecendo, ou eu, enquanto varejista, enquanto dona, estou me posicionando para que a minha presença seja mais alta.
Na prática é isso que você consegue fazer. Você pega o seu investimento, que ele já acontece de forma tradicional há anos, isso ninguém tem que ensinar, né? Tem que fazer publicidade, tem que ter o mínimo de comunicação, isso é básico. É como você ter energia dentro da sua operação. Se você ficar sem energia, impossível. Mas hoje é entender que o mundo mudou. Existem formas muito mais assertivas de você fazer o seu investimento em publicidade do que como a gente fazia há 10 anos atrás. E é exatamente aí que a data atua. Em alguns momentos a gente vai atuar como uma auditoria dentro da sua agência. Alguém vai ter que produzir conteúdo. O conteúdo também é um mínimo necessário. Mas em algumas operações a operação internalizou. Ela precisa de ter uma inteligência e o que a gente mais encontra é anos após anos, a operação gerando dados, gerando um ativo com aquela informação e não fazendo nada. E aí a gente começa a entrar na gestão orientada a dados, né? Como é que você trabalha isso no marketing, que é onde eu atuo, mas em todas as áreas dentro da empresa.